Olá, turma, tudo bem? Aqui estamos em mais uma aula de biologia sobre bioquímica celular, sobre substâncias orgânicas da célula. E estamos falando hoje de um dos principais, né? São os ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos são o que vocês conhecem por DNA e DNA. São duas moléculas muito importantes. Ácidos nucleicos, eles são chamados pelo caráter ácido, né? Eles foram descobertos no núcleo no século XIX e a partir disso foram mais investigados por causa da sua relação à herança biológica, né? Já que a gente recebe 50% do material genético do pai e 50% do material genético da mãe. Os ácidos nucleicos, assim como as proteínas, são grandes moléculas e são formados por moléculas menores. No caso, as proteínas, polímeros, né, que são moléculas grandes formadas por moléculas menores, que são chamados de monômeros. Então, a proteína era formada por aminoácidos, quando a gente viu na nossa aula sobre proteína. E os ácidos nucleicos são assim chamados, são formados por também moléculas menores, que são 3 componentezinhos aí que vocês estão vendo. Carboidrato, então eu tenho aqui os carboidratos, o ácido fosfórico e a base nitrogenada. Na imagem aqui abaixo dá pra gente ver aqui, ó, a pentose, a base e o fosfato. Então, esses 3 componentes que vocês estão vendo vai formar um nucleotídeo. Lógico que cada ácido nucleico são formados por até, no caso do DNA, são formados por até milhões de nucleotídeos. Então, aqui vocês estão vendo a estrutura química, né, de um nucleotídeo. Né? Aqui eu vou ter um nucleotídeo de um DNA, porque aqui eu tenho a pentose, né, formada aqui por 5 carbonos, certo? Pentose, o que é uma pentose, gente? Quem é que lembra? A pentose, como a gente foi falado lá em carboidrato, é um monossacarídeo formado por 5 carbonos, pente, 5 carbonos, né? Então, eu tenho o açúcar do DNA, é a desoxirribose, por isso que essa molécula que vocês estão vendo é o nucleotídeo do DNA, porque tem aqui a desoxirribose. E o açúcar do DNA é a ribose. Além da pentose, eu vou ter aqui o grupo fosfato, né? Então, aqui eu tenho... o que dá o caráter ácido na molécula? Esse ácido fosfórico, tá bom? E aqui eu tenho a base nitrogenada. Nitrogenada porque vocês estão vendo aqui que é formada por nitrogênio, tá bom? Então... Existem 2 tipos de ácido nucleico, como eu falei. O ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, e o ácido ribonucleico, que é o RNA, tá bom? E aí a gente vai ver o que diferencia uma molécula de DNA para RNA. A gente já viu algumas coisas. Por exemplo, aqui eu tenho a pentose, um carboidrato formado por 5 carbonos. Tá bom? Então, aqui eu tenho o açúcar do DNA, que é a pentose, é a desoxirribose, e a do RNA é a ribose. Então, a gente já aprendeu isso. Vamos para as bases nitrogenadas. Quais são as diferenças entre as bases nitrogenadas? Eu tenho 2 tipos de base nitrogenada. Eu tenho a base pirimídica e a base púrica. A diferença entre as duas é que uma é formada por uma cadeia fechada com 4 carbonos, né? E apenas 2 nitrogênio. No caso, eu estou falando da base pirimídica. Quais são essas bases nitrogenadas? A citosina, que é representada por C, a timina e a uracila. E a base púrica é aquela em que apresenta a estrutura química constituída por 2 cadeias fechadas, né? Que a gente chama de anéis. Então, eu só tenho aqui 2, a adenina e a guanina, que é representada por essas letrinhas que vocês estão vendo aí, tá bom? Aqui. Então, qual é a diferença entre
as bases nitrogenadas do DNA e do RNA. O DNA, ele vai ter as 4 bases nitrogenadas seguintes: adenina, guanina, citosina e timina. O RNA também vai ter adenina, também vai ter guanina e também vai ter citosina. Mas no lugar da timina, ele vai ter a uracila. Então, ó, vamos lembrar bem disso. RNA não tem timina, tem uracila. E DNA não tem uracila, tem timina. Então, toda molécula que vocês veem que tem timina é uma molécula de DNA. E toda molécula que tiver uracila, vocês vão saber que é uma molécula de RNA. A molécula de DNA, ela é uma dupla hélice. Como vocês estão vendo nessa imagem aqui, né? Eu tenho aqui uma dupla hélice. Essa imagem de dupla hélice, de 2 cadeias, né, helicoidal, formando uma dupla hélice, é como se você tivesse uma escada em casa, essas escadas mesmo, de subir com os degraus, e você fizesse um espiral, ou tipo o espiralzinho do caderno. Então, quem descobriu essa estrutura em dupla hélice foi um biólogo e um físico, que foi o James Watson e Francis Crick, em 1953. Isso cai bastante em Enem, viu, gente? Segundo eles, a molécula de DNA tem essa fita dupla, ou seja, 2 cadeias de nucleotídeos paralelas, tá? Que elas crescem, correm em direções opostas, né? E se enrolam entre si, né? Formando essa hélice. E no meio delas eu vou ter as pontes, as ligações de hidrogênio, né? Imagina que aqui é o degrau da sua escada. Aqui é o corrimão e aqui é o degrauzinho da sua escada, tá? Então, essa parte aqui da escada seria as bases, as ligações de hidrogênio, que vão ligar as bases nitrogenadas. A gente vai já mais ver sobre isso. Onde é que tá o DNA, galera, e o RNA? Eles estão no núcleo da célula, das células eucariontes, né? Que lembrando que as células procariontes não tem núcleo, mas também tem o RNA e o DNA, as células procariontes. Então, dentro do núcleo das nossas células, das células eucariontes, nós vamos ter cromossomos. E dentro de cada cromossomo, a gente vai ter uma molécula de DNA. E lá no DNA, nós vamos ter os genes. Então, o que o DNA faz? Ele codifica, né? Ele tem informação genética para produzir proteínas, tá? Lembrando que o RNA é encontrado tanto no núcleo quanto no citoplasma. Então, aqui eu tenho uma estrutura de molécula de DNA, tá? Então, eu tenho aqui a dupla hélice, uma aqui, uma cadeia aqui, outra cadeia aqui. Então, eu tenho 2 cadeias de nucleotídeo e no meio eu tenho as bases nitrogenadas. Então, lembrando que a timina, ela vai ter atração pela adenina e a citosina pela guanina, tá bom? Então, elas sempre vão se ligar, ó, timina com adenina, citosina com guanina, ó, o Tzinho com o A e o Czinho com o G, tá bom? São sempre esse pareamento de bases nitrogenadas. Quem é que faz essa ligação aqui, ó, entre as duas? São as ligações de hidrogênio. Enquanto entre a timina e a adenina eu vou ter 2, entre a citosina e a guanina eu vou ter 3 ligações de hidrogênio, beleza? Então, aqui eu tenho, lógico, a molécula de DNA, né, em forma de dupla hélice, tá bom? Ó, a dupla hélice aqui. Então, beleza. Então, aqui eu tenho outra representação para ficar mais fácil de vocês entenderem novamente, ó. 2 cadeias, então o DNA é formado por sempre 2 cadeias de nucleotídeos paralelas, certo? Uma corre nesse sentido e a outra em sentido oposto, sempre isso, tá?
Então, aí eu vou ter o carboidrato, a pentose, que no caso é a desoxirribose, e em azulzinho aqui o fosfato, e aqui no meio a ligação entre as bases nitrogenadas. Guanina sempre com citosina e adenina sempre com timina. O RNA, ou ácido ribonucleico, ele tem origem a partir do DNA. Ele é formado lá no núcleo, mas depois ele é enviado pro citoplasma, que ele tem outras funções, né, diferente do DNA. É uma molécula, ele só tem uma cadeia. Então, enquanto o DNA tem duas cadeias, o RNA só tem uma cadeia simples de nucleotídeos, tá bom? E é feita a partir de um molde de uma cadeia do DNA. Então, aqui eu tenho uma molécula de RNA. Aqui apenas uma hélice, né? Uma única hélice, né? Aqui, ó, uma única hélice. Uma única hélice. Aí eu tenho o açúcar. Qual é o açúcar, né, do DNA, do RNA, desculpa? É a ribose, tá? E eu tenho a guanina, a uracila, não é timina, a citosina e a adenina, que são as bases nitrogenadas do RNA. Então, lembrando, o DNA são duas cadeias de nucleotídeo paralelas, enquanto o DNA é só uma, tá bom? O açúcar do RNA é a ribose e o açúcar do DNA é a desoxirribose. Então, galera, o RNA, eu tenho 3 tipos dele. Então, lembra que eu falei que o RNA, ele é produzido a partir do DNA. Então, eu tenho 3 tipos de RNA. O RNA mensageiro, o RNA ribossômico ou ribossomal e o RNA transportador de transferência. O RNA mensageiro é o qual ele tem as informações que vão ser traduzidas para produzir uma proteína. Então, o DNA tem o código genético e o RNA mensageiro, ele vai levar esse código genético até o citoplasma para esse código ser traduzido para a produção de uma determinada proteína, tá bom? O RNA ribossômico é aquele que está lá no ribossomo, naquela organela, que é responsável pela produção, pela síntese de proteína. E o RNA transportador de transferência, ele funciona, lógico, como o nome diz, como um transportador. E o que ele vai transportar? Ele vai transportar aminoácidos, né, no processo de tradução. A gente vai já entender melhor o que é a transcrição e a tradução. Então, aqui eu coloquei uma tabela mais resumida para vocês entenderem melhor a diferença entre RNA e DNA. Então, vamos lá. Então, aqui vocês têm o DNA. Lembra, DNA, duas cadeias de nucleotídeos, enquanto o RNA apenas uma cadeia de nucleotídeos. Aqui na tabelinha eu tenho, olha, gente, aqui o açúcar. Qual é o açúcar do DNA? É a desoxirribose. Qual é o açúcar do RNA? A ribose. O filamento, DNA, 2 filamentos, enquanto o RNA apenas um. Qual é a função do DNA? Contém todas as informações genéticas, né? E o RNA, qual é a função? Síntese de proteína, levar informação para produzir proteína lá no citoplasma. Bases nitrogenadas, eu tenho, o DNA tem citosina e timina, que são as pirimídicas, enquanto as pirimídicas do RNA é a citosina e a uracila. As púricas são as mesmas, tanto adenina e guanina para o DNA, quanto adenina e guanina para o RNA. Vamos falar como é que ocorre a duplicação do DNA. A duplicação do DNA ele ocorre no núcleo da célula.
ela é chamada de duplicação semiconservativa. Por que duplicação semiconservativa? Porque cada molécula mãe, cada molécula inicial do DNA, ele vai formar duas idênticas, mas ele sempre vai conservar uma cadeia de nucleotídeos da primeira molécula. Então, vamos prestar atenção aqui. Aqui na cadeia A, eu tenho uma molécula de DNA, né? Eu tenho aqui duas cadeias de nucleotídeos. Essas cadeias de nucleotídeos, elas vão se separar, tá? Então, eu tenho enzimas, né, que vão romper as ligações de hidrogênio, né? Afastando as duas cadeias de nucleotídeos. Então, cada cadeia aqui, ó, cada cadeia foi separada, uma, duas. Então, cada cadeia que tá aqui em azul mais escuro, ela vai formar duas novas cadeias, que tá aqui em azulzinho mais claro. Lembrando que ocorre o pareamento de bases nitrogenadas, tá? A timina vai se ligar com a adenina e a guanina com a citosina, né? Então, cada cadeia vai formar duas novas cadeias de DNA. E aí eu tenho uma outra enzima que ela vai, né, ligar novamente as pontes de hidrogênio, né? Eu tenho duas enzimas importantes, a helicase e a polimerase. Então, no final, né, eu tenho, se vocês perceberem, essas duas cadeias aqui, elas são idênticas à primeira, tá? Então, cada cadeia, ela conservou a metade da primeira. Então, por isso que é semiconservativa, ela conserva uma cadeia de nucleotídeos. Beleza? Isso ocorre aonde? No núcleo da célula. Então, vamos falar sobre a transcrição. O que é a transcrição? É quando o DNA forma, né, molda novas moléculas de RNA. Isso também acontece lá no núcleo. Então, ocorre a síntese, a produção de RNA mensageiro, né? Ela ocorre pela separação, de novo, né, das duas cadeias de DNA, duas cadeias de nucleotídeo, para poder formar uma nova molécula de RNA. Aqui eu tenho uma imagem de como ocorre essa transcrição, né? Então, aqui eu tenho a molécula de DNA, certo? A molécula de DNA, ela vai ocorrer o rompimento, olha aqui, ó, das pontes de hidrogênio, e ela vai ser moldada, ó, em rosinho aqui, ó, uma nova molécula de RNA. Então, mas lembra que o DNA, ele tem timina, o DNA, enquanto o RNA, ele tem uracila. Então, onde tiver a timina, essa timina, ela não vai estar no RNA, tá bom? Então, a timina, né, está no DNA e a uracila no RNA, tá bom? Então, eu tenho aqui, quando o DNA molda novas moléculas de RNA, o nome desse processo é transcrição. Ele está transcrevendo, né, passando essa informação que ele tem para o RNA, né? Então, ele está transcrevendo, é igual quando você vai, escuta um áudio e vai transcrever esse áudio, né? Então, e essa transcrição, quando ocorre a produção de RNA, esse RNA, ele vai para onde? Para o citoplasma. Ele vai levar a informação, né, que foi passada pelo DNA. Isso é feito pelo RNA mensageiro. E ele vai passar essa informação para quem? Para a proteína, para produzir uma proteína. Tá? Então, o RNA é produzido lá no núcleo,
Então, eu tenho uma molécula de DNA, produz uma nova molécula de RNA. Esse RNA, ele vai levar informação lá para o citoplasma e ele vai levar esse código genético, né, para produzir uma determinada proteína que a célula está precisando. Então, eu tenho primeiro eu tenho a duplicação, né? O DNA, ele se duplica. Depois ele produz molécula de RNA, que é a transcrição, e depois ocorre a tradução. Então, imagina um segmento hipotético de um filamento de DNA com essa sequência de bases aqui. Com essas sequências de base. Tá? A, T, G, tal, do jeito que tá aí. Agora, o segmento de RNA mensageiro formado na transcrição, qual vai ser essa sequência de bases do RNA mensageiro formado a partir dessa molécula hipotética, desse filamento hipotético de DNA? É só vocês perceberem que ocorre o pareamento de bases, né? Então, a adenina, ela se ligaria com quem, a adenina? A adenina se ligaria com a timina. Mas no RNA não tem timina, então vai ser formada uma uracila. A timina, ela vai se ligar com quem? Ela vai fazer pareamento com quem? Com a adenina, né? A guanina com a citosina, né? Até você terminar essa sequência, né, de transcrição. Pessoal, obrigada pela participação, né, por vocês terem assistido o vídeo. Qualquer coisa, vocês se inscrevam, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal Bioema, tá bom? E obrigada, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até mais!